Como está a sua casa? A sua casa está em ordem? Nós vamos falar sobre a história do rei Ezequias. Essa história se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. No devocional de hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a importância de cuidarmos da nossa casa e da nossa família. Mas antes eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, compartilha com seus amigos e familiares e nos ajude a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 11, narra uma história muito conhecida, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras versões, põe a tua casa em ordem. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Nessa história do rei Ezequias, quando o profeta Isaías vai até ele para entregar esse recado da parte do Senhor, nós vemos claramente que o Senhor diz para Ezequias: põe a tua casa em ordem. E já tem alguns dias que eu tenho refletido sobre essa palavra, sobre a importância de ter a minha casa em ordem, que não se trata apenas de uma ordem na parte estética da casa, na parte de limpeza, de organização, que também é muito importante, a gente não deve negligenciar. Mas a ordem aqui é no sentido de: será que estamos dando atenção devida para a nossa família? Será que estamos cuidando bem dos nossos filhos? Cuidando do nosso casamento? Cuidando das relações familiares? Será que Deus falasse para mim e para você hoje: olha, os seus dias por aqui na terra já estão por findar. Põe a tua casa em ordem. Qual seria a nossa reação? Como que estaria a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as nossas famílias? Então, essa palavra é uma palavra de reflexão para mim e para você. A importância de darmos uma atenção maior dentro do nosso lar. Você vai encontrar o contexto bíblico dessa passagem no nosso devocional por escrito, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas o que o Senhor quis dizer para Isaías quando ele mandou Isaías pôr a casa em ordem? Quando Deus falou para Isaías colocar a casa em ordem, ele não estava se referindo apenas a questões administrativas e as responsabilidades que Isaías tinha como rei, mas ele estava também se referindo a Isaías como um chefe de família. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, que Isaías era um homem reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então ele era um bom rei, mas mesmo assim o Senhor mandou ele colocar a casa dele em ordem. Então a gente aprende aqui que a gente pode até ser um bom servo, uma boa serva, a gente pode até ser uma boa líder de departamento, a gente pode até ser uma boa pastora, uma boa missionária, a gente pode até ser uma boa profissional, mas será que estamos sendo boas esposas? Será que estamos sendo boas mães? Será que estamos sendo boas filhas? Boas noras? Será que estamos sendo boas do lado de dentro da nossa casa? Ou a gente só é boa do lado de fora? Será que somos boas com os nossos familiares, como somos bons para os estranhos na rua? Será que somos bons para os nossos filhos, como somos boas para os filhos dos outros? Então é essa reflexão que a gente precisa fazer hoje. Não adianta a gente ser boa só do lado de fora da nossa casa. A gente precisa ser boa dentro também. A gente precisa fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel dentro do nosso lar bem também. Não adianta a gente querer fazer as coisas certas só do lado de fora. A gente precisa fazer dar certo dentro da nossa casa também. E venhamos e convenhamos, irmãs, a coisa mais difícil que tem é fazer dar certo dentro de casa, não é verdade? As coisas mais difíceis que tem na nossa vida, o nosso maior desafio como mulher, pelo menos eu penso dessa forma, é criar filhos, é ser uma boa esposa, é cuidar do lar. Talvez seja uma área da nossa vida que as pessoas menosprezam tanto
né? Acham que é bobagem, acham que não dão trabalho. Quantas mulheres que são do lar são menosprezadas porque não trabalham fora, mas só quem vive dentro de casa sabe o trabalho que dá. Cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, levar para a escola, ensinar lição, preparar o alimento, ir ao mercado, cuidar do esposo, né? É tão cansativo, são tantos afazeres. E fazer tudo isso com amor, fazer tudo isso com graça, né? Com um coração alegre, é mais difícil ainda. Porque muitas das vezes a gente faz isso com sentimento de insatisfação, com sentimento de ingratidão, né? Então a gente precisa ter esse olhar para dentro do nosso lar e para a nossa família. Nós estamos vivendo um tempo onde bandeiras de ideologia estão sendo levantadas, como a mulher empoderada, a mulher que tem que ser independente, a mulher que tem que trabalhar, que tem que desempenhar múltiplas funções. E com isso a gente vê que a criação dos filhos, até mesmo o matrimônio, muitas coisas vão sendo negligenciadas para que a mulher possa ter espaço em outras áreas. Eu não sou contra a gente trabalhar, a gente precisa de fato trabalhar, porque na nossa realidade hoje dificilmente somente uma pessoa trabalhando consegue sustentar toda a casa, mas eu penso que a gente precisa pedir muita graça e misericórdia a Deus para nos ajudar a não deixarmos de ser atentas às necessidades do nosso lar, porque existem necessidades na nossa casa que somente a mulher ela pode suprir. E a gente não deve transferir isso para ninguém. Existe um risco muito grande quando negligenciamos as nossas responsabilidades familiares. Nós vemos aí lares que são totalmente disfuncionais, filhos que não obedecem os pais, pais que não respeitam os filhos, casamentos conturbados e desgastados. Então a nossa negligência, ela afeta diretamente a harmonia do nosso lar. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E eu tenho refletido durante esses dias de que valeria para mim ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. A gente às vezes se preocupa tanto em fazer a obra de Deus, em ganhar almas para o Senhor, evangelizar, servir na nossa igreja, né? Servir ao próximo, mas que proveito nós vamos ter se quando chegar aquele grande dia, os nossos filhos não forem para o céu conosco? A nossa família está toda dividida, uns com salvação e outros sem salvação. Então, assim, imagina a tristeza de uma mãe, de um pai, saber que o filho morreu sem salvação. Então, Deus tem me feito pensar muito sobre isso. Antes de querermos ganhar o mundo, de desbravar o mundo, de fazer muito lá fora, a gente precisa cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, porque quando a gente sai lá para fora e a gente deixa a nossa casa desestruturada, desarrumada, a nossa casa com brechas, o inimigo ele entra e ele faz morada e ele começa a bagunçar tudo. Então a gente vê filhos que não têm mais conexão com os pais, que não respeitam mais os pais, que ficam enfiados dentro de quartos, assistindo filme, vídeo, série, seja lá o que for, jogando videogame, vendo pornografia, tantas coisas, as crianças se perdendo desde tão cedo e os pais ignorando tudo isso. A palavra de Deus para mim, para você é: põe a tua casa em ordem hoje. Começa a olhar para dentro da tua casa agora. Reflita, faz uma reflexão aí onde você está. O seu casamento vai bem? A sua relação com seus filhos está boa? Eles te respeitam? Eles servem e obedecem a Deus? O seu marido é um bom marido para você? Você é uma boa esposa para o seu marido? Faça essa reflexão. Você é uma boa filha para sua mãe? Você é uma boa nora para sua sogra? Você tem sido uma boa serva de Deus dentro do seu lar? Ou você só é serva de Deus na igreja? Ou você só é uma serva de Deus quando você abre a porta de casa e vai para a rua? Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender que o nosso ministério começa dentro de casa, dentro do nosso lar. Precisamos dedicar tempo de qualidade com a nossa família, tempo de qualidade com os nossos filhos, com o nosso marido, olhar nos olhos, tocar, abraçar, beijar. A gente está vivendo nessa era digital, onde as pessoas estão perdendo o contato uns com os outros. Às vezes a gente vê famílias dentro de casa que nem se comunicam mais, só se comunicam pelo WhatsApp. Às vezes num cômodo, manda uma mensagem para o outro: pega uma água para mim na cozinha, mas não fala. Sabe, não levanta do sofá, da cama,
para ir falar com a pessoa, não. Então olha a que ponto nós chegamos, a que ponto às vezes os nossos filhos estão deprimidos, estão angustiados dentro de casa, a gente não sabe. Às vezes o teu filho, a tua filha está passando por uma situação difícil no colégio, está sofrendo bullying, está sofrendo coisas terríveis lá fora e você não sabe porque você não conversa mais com seus filhos, porque você não está atenta às necessidades dos teus filhos, porque você está mais preocupada com a sua vida, com o seu ministério talvez, ou em ficar no celular conversando com alguma amiga, ficar em rede social, do que olhar para o seu filho, do que olhar para a sua filha. Teu marido às vezes está clamando por uma atenção tua e você não está nem aí. E depois reclama quando ele não é carinhoso com você. E depois reclama quando você pede alguma coisa e ele não quer te dar. Então assim, a gente precisa ter esse tempo de qualidade com os nossos familiares, com os nossos filhos, né, com os nossos maridos. A gente precisa dedicar tempo para quem a gente ama. É muita hipocrisia nossa esperar ver alguém que a gente ama morrer para dizer que a gente vai sentir falta daquela pessoa, para dizer que a gente ama aquela pessoa, que a gente amava aquela pessoa, né? Mas depois que morre já era, depois que morre já passou, você não tem mais como voltar atrás. Então que a gente não precisa chegar a esse ponto de perder quem a gente ama para sentir falta, para desejar estar perto daquela pessoa. Então aproveite o tempo que você tem com seus filhos hoje, aproveite o tempo que você tem com seu marido hoje, desfrute da tua família hoje. Precisamos também voltar com a oração dentro dos lares. Perdemos o costume, o hábito de fazer cultos domésticos, de nos reunir em família para adorar o Senhor, para louvar, para ler a palavra, né? A gente precisa resgatar isso na nossa família. Quando nós trazemos a presença de Deus para dentro do nosso lar, consequentemente existe harmonia, existe paz, existe felicidade, alegria, porque tudo que de bom que existe em Deus vem junto com Ele. Então, do que adianta a gente só querer ser crente na igreja e dentro de casa a gente esquecer disso, né? E depois a gente cobra dos nossos filhos quando eles crescem e não querem mais servir a Jesus. Mas talvez a gente não tenha sido exemplos bons o suficiente para que eles tivessem essa paixão, esse amor pela obra de Deus, por Deus, para servir a Deus. Que nós possamos nesse dia resgatar essa comunhão dentro do nosso lar, com oração, louvor, adoração ao Senhor, trazer a presença de Deus para o nosso lar, pedir ao Senhor que nos cubra, que nos guarde, que feche as brechas, que nos desperte sobre aquilo que precisamos ser despertadas, que nos dê sabedoria, graça, força, para que não venhamos ser nécias, ignorantes, para que não venhamos ser tolas. A palavra de Deus fala que a mulher tola destrói a casa dela com as próprias mãos. Então a gente precisa ser sábia, edificar a nossa casa, precisamos ser sábias e cuidar dos nossos filhos, precisamos ser sábias e colocar a casa em ordem. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, o tanto que falou comigo, que o Espírito Santo possa trazer clareza no seu coração. Eu gostaria que você deixasse seu comentário enquanto você assistiu esse devocional, o que veio na sua mente? Me conta aqui nos comentários. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, né? Te ilumine, te dê força, graça, sabedoria, para que você possa colocar a sua casa em ordem, para que você possa começar o teu serviço, o teu ministério dentro do teu lar. Que tal começar a colocar a sua casa em ordem a partir de hoje, né? Que essa mensagem possa nos servir de inspiração para fazermos essa mudança hoje, essa arrumação, colocarmos as coisas nos devidos lugares, tirarmos aquilo que não presta e vivermos uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus para nós. Que você tenha um dia maravilhoso na presença dele e até o próximo devocional.